Olá, estamos de volta hoje com mais um vídeo e vamos falar sobre um assunto que muita gente às vezes dá pouca importância, mas não deveria, porque influencia muito na maneira como a gente percebe o vinho, como a gente sente o vinho, e é a temperatura de serviço. Em primeiro lugar, a gente tem que separar o que é a temperatura de guarda para a temperatura de serviço. Temperatura de guarda, a gente já falou em um episódio anterior. Você assiste lá o nosso vídeo sobre armazenamento de vinho. Lá eu já falo tudo sobre temperatura de guarda e outras dicas. Então hoje vamos focar em temperatura de serviço. O que acontece muitas vezes é que, de um modo geral, em restaurantes, às vezes é servido o vinho branco muito gelado, com a temperatura muito abaixo do que deveria estar, e o vinho tinto com a temperatura muito acima do que deveria estar. A temperatura ambiente, que aqui no Brasil a temperatura ambiente não é tão própria assim para se beber um vinho. Então o que acontece quando a gente bebe um vinho muito gelado, quando o vinho está muito gelado? A temperatura muito baixa reduz a percepção de frescor, de acidez do vinho, reduz a exuberância de aromas do vinho e também reduz a sensação alcoólica do vinho, né? E com isso o vinho pode parecer meio xoxo, meio sem vibração e até com os aromas muito tímidos. Então tem que se ter muito cuidado para servir na temperatura correta, para que o vinho libere todo o frescor e aromas que ele tem. Outro fato que eu esqueci de mencionar quando a temperatura fica muito baixa é a sensação de taninos. Ela aumenta no vinho. Então nos vinhos tintos com a temperatura muito baixa, o vinho vai ficar com uma sensação muito tânica também, mais áspera do que o normal. E o que acontece quando a temperatura está muito alta é que o vinho vem com aromas alcoólicos muito intensos, pode fazer arder o nariz e também pode dar um perfil um tanto medicinal, um tanto químico aos aromas do vinho, o que não é legal. Por isso que se deve servir na temperatura correta. Então anotem aí algumas dicas para você servir o seu vinho na melhor temperatura possível. Eu já tropicalizei esses valores de temperatura para a nossa realidade aqui no Brasil, que sempre é um pouquinho mais gelado do que em outros lugares, como na Europa, né? Então a gente começa pelos espumantes. Os espumantes, de um modo geral, devem ser servidos entre 4 e 6 graus Celsius. Já um espumante bem especial, como um champanhe vintage, algo bem singular, aí você já pode subir um pouquinho, entre 6 e 8 graus Celsius. Já os vinhos brancos mais leves, os rosés mais leves, aromáticos, podem ser servidos entre 8 e 10 graus Celsius. E os brancos já mais encorpados, rosés mais encorpados, tipo aqueles rosés de sangria mais escuros, já pode ser a temperatura entre 10 e 12 graus Celsius. E para os vinhos tintos, os tintos leves, com menos corpo, a temperatura de 14 a 16 graus é a ideal. Assim como os vinhos fortificados, como o vinho do Porto, o vinho Jerez, entre 14 e 16 também. E já os tintos encorpados, mais envelhecidos, mais especiais, entre 16 e 18 graus é a temperatura ideal. E faltou dizer aquele caso dos vinhos brancos doces, brancos de sobremesa. Esses também devem ser numa temperatura próxima dos brancos leves, rosés leves, entre 8 e 10 graus Celsius. Então algumas dicas aqui para o serviço. Claro que se você tiver um termômetro em casa é o ideal, né? Com o termômetro você vai saber precisamente a temperatura que o vinho está. Mas aqui eu vou dar algumas dicas. No caso dos vinhos brancos, se ele estiver fora de uma adega a temperatura ambiente, aí vale colocar na geladeira por 40 minutos, 1 hora, para ele chegar na temperatura ideal. Ou então no freezer por 20, 30 minutos. Ou então, para ser mais rápido ainda, preparar um balde de água com gelo e aí você coloca o branco, o espumante ou o rosé, de 15 até 20, 30 minutos no máximo, ele já vai estar na temperatura ideal para ser consumido. Mas se ele o branco já estiver dentro de uma adega climatizada, entre 10 e 16 graus, com uns 30 minutos em geladeira, ele já vai chegar na temperatura ideal. No caso dos tintos, quando eles estão fora da adega, uma temperatura ambiente de 20 graus, 20 e pouquinhos, aí vale colocar na geladeira por uns 30 a 40 minutos para ele atingir a temperatura ideal.
Já se ele estiver na adega climatizada, o tinto, se ele estiver entre 10 e 16 na temperatura de guarda, aí ele já vai estar próximo à temperatura ideal de serviço. Se estiver entre 14 e 16 já pode beber. Se estiver entre 10 e 12 é só tirar um pouquinho antes da adega. Em 15 minutos ele já vai estar na temperatura ideal, fora da adega. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar aquela curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau!